Agora vamos para a sessão ao vivo direto do plenário. Início da sessão. Do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 29 de abril de 2021. Carmen Lília Oliveira de Souza, assessora-chefe do plenário. Presentes à sessão, os senhores ministros Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h38, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Antes de darmos início à sessão, com a retomada da palavra pelo ministro Dias Toffoli, que ainda proferirá a parte remanescente do seu voto, eu gostaria de fazer o registro muito rápido, porque neste 5 de maio, a Rádio Justiça, importante meio de comunicação do Poder Judiciário com a sociedade, comemora 17 anos. A emissora ela foi implementada em 2004, na gestão do ministro Marco Aurélio Mello, nosso prestigioso decano. Presidente, Sim. Perdoe-me, apenas para ser fiel, claro que seria uma honra, né? Marco Aurélio, ministro do STF, em videoconferência. Mas foi do ministro Maurício Corrêa. Bom, Foi na gestão dele. Perdoe-me. Há divergência? Não. Olha, até nisso. Bom, a emissora foi implementada em 2004, na gestão do ministro Maurício Corrêa, por incentivo do ministro Marco Aurélio, nosso prestigioso decano, com o objetivo de levar a todos os brasileiros as decisões mais importantes tomadas nesta casa e também em outros tribunais. Além de levar em conta os pontos de vista de todos os atores, como Ministério Público, Defensoria Pública, advogados e cidadãos, a Rádio Justiça ela pulveriza todas as ideias democráticas lavradas pelo Supremo Tribunal Federal. Desde o início da pandemia, as equipes continuam trabalhando presencial e remotamente para acompanhar as decisões judiciárias proferidas na crise sanitária e transmitir essas informações na rádio para todo o país por meio da Voz do Brasil e da internet. Eu lembro que a Rádio Justiça é um importante instrumento de fortalecimento da democracia, na medida em que aproxima o judiciário dos cidadãos, e que cabe a nós, Supremo Tribunal Federal, sempre zelar pelo fortalecimento da democracia. E esse alerta é importante. O Supremo segue vigilante, como sempre esteve, para resguardar a Constituição e o Estado democrático de direito. Neste dia de comemoração pelo aniversário da Rádio Justiça, infelizmente, temos de registrar nosso profundo pesar pela morte desse protagonista do meio artístico, do ator e humorista Paulo Gustavo, que foi levado pela Covid-19. Em nome dele e de várias famílias enlutadas, esta Corte se solidariza com os familiares e amigos de todas as vítimas desta tenebrosa doença. Muito obrigado. Passo agora a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, para prosseguir no seu voto. Boa tarde, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor advogado-geral da União, senhor procurador-geral da República, Dias Toffoli, ministro do STF, em videoconferência. A imprensa, todos que nos acompanham. Senhor presidente, para a continuidade da leitura, sinalizo que estou na página 36 do voto completo, item 3.2, para a continuidade. Esse item trata da análise comparativa
dos prazos de vigência efetiva das patentes no Brasil em relação ao cenário internacional. ADI 5529, requerente PGR. Note-se que a norma questionada, ao não fornecer qualquer parâmetro limitativo do prazo de vigência da patente, acaba por resultar em prazos de vigência de patentes muito maiores do que a média internacional. Inclusive, quando se tem em conta as jurisdições que, de maneiras diferenciadas, permitem a possibilidade de uma extensão justificada. As discrepâncias na proteção patentária oferecida pelo Brasil em relação às demais jurisdições ficam claras no cotejo entre a vigência efetiva de patentes de medicamentos no Brasil e o quadro presente em outros países. Questão enfocada no relatório do Grupo Direito e Pobreza. Por vigência efetiva, considerou-se na pesquisa o período que se estende desde o início dos efeitos legais da patente, que no Brasil se inicia com o depósito, por força do artigo 44, até o prazo de validade da patente. Pois bem, a pesquisa considerou o tempo médio em anos de vigência efetiva das patentes nas jurisdições pesquisadas e o comparou com o verificado no Brasil, onde a média entre o início da vigência legal e o seu término é de 24 anos, 3 meses. 24,3 anos. O estudo revelou que, dentre os integrantes do BRICS, tão somente a Rússia apresentou vigência expressiva de pouco menos de 24 anos, com os demais integrantes do grupo ficando na casa de 20 anos. Isso está em anexo ao voto que cito. Em nenhum outro país do BRICS, de acordo com o estudo, há mecanismo semelhante ao contido no parágrafo único do artigo 40 da nossa lei, com exceção da Rússia, que permite alguma prorrogação da exclusividade por meio do PTE, o qual se limita ao prazo de 5 anos e é deferido a partir da demora na obtenção da primeira autorização de mercado para produtos farmacêuticos, pesticidas e substratos agroquímicos. Quando se tem em referência os países da América Latina, mantém-se a discrepância no prazo de vigência efetiva das patentes, com o Brasil sendo o único país a superar, em dimensão considerável, os 20 anos fixados na legislação internacional. Apenas o Chile apresentou vigência um pouco superior a 21 anos. E cito a fonte que se encontra em anexo ao voto. O estudo também apontou os 6 países com os maiores tempos médios de vigência efetiva de patentes farmacêuticas. O Brasil está no topo da lista, com o maior período de proteção, sendo seguido de Suíça, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e Suécia. O fato de o Brasil ser o único país em desenvolvimento dessa lista clarifica outro efeito danoso do parágrafo único, que é nos colocar em sensível desvantagem no cenário internacional, no que tange ao acesso a medicamentos e à concretização do direito à saúde. Explico. De um lado, encontram-se países com elevada renda per capita, e com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento, com populações capazes de adquirir medicamentos de alto custo e com governos com condições de financiar e impulsionar a pesquisa e a inovação nessa seara, tendo assim condições de suportar os custos adicionais decorrentes de longos períodos de monopólio comercial e de ainda continuar investindo em inovação. Do outro lado, encontra-se o Brasil,
com renda per capita mais modesta, investimento baixo em pesquisa e desenvolvimento, com uma grande população de baixa renda, a qual tem de suportar os elevados custos com medicamentos. Bem assim, um Estado extremamente onerado, com os gastos com saúde, desde antes da pandemia, e que precisa avançar muito em investimento tecnológico. Embora a análise feita tenha focado na indústria farmacêutica, essa lógica se reproduz nas demais áreas tecnológicas dotadas de prazos excessivos de vigência efetiva de patentes, com situações de monopólio se prolongando por muitos anos, onerando injustificadamente a população e o Estado com preços elevados decorrentes da ausência de concorrência no mercado. A julgar que apenas 20% dos depositantes de patentes no Brasil têm origem brasileira, nos termos informados no relatório de atividades do INPI para o exercício de 2018, é forçoso concluir que a maioria dos requerentes tem tratamento mais favorável no Brasil do que em seus próprios países de origem, o que claramente nos coloca em posição destoante dos demais signatários do Acordo TRIPS. Outro sim, o domínio de mercado por empresas estrangeiras por período muito superior à média internacional acaba sufocando a chance de empresas nacionais legitimamente explorarem o evento e contribuírem assim para o fornecimento de produtos e preços acessíveis à população. Concluo, portanto, senhor presidente, que o Brasil se encontra isolado com relação à comunidade internacional, por ser o único país a prever a extensão de prazo de vigência nos moldes do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279, de 1996, ou seja, de maneira indiscriminada e automática. Sem justificação, sem motivação, o que redunda em períodos excessivamente longos de vigência efetiva de patentes. Passo ao item 3.3 do meu voto. Dos impactos do parágrafo único do artigo 40 da lei sobre o setor farmacêutico e da violação do direito à saúde, artigo 196 da Constituição Federal. De início, esclareço que não pretendo transformar esta ocasião em um julgamento acerca das patentes de medicamentos no Brasil, visto que esta ação não se refere a um ou outro setor tecnológico específico. Por esse motivo, foram admitidos os pedidos de ingresso como a Missicure e entidades das mais diversas especificidades dos mais diversos campos de atuação, como é o caso da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, da Associação Nacional de Defesa Vegetal, da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria, da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, das Empresas Inovadoras, do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, da Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, da Defensoria Pública da União, da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual, os quais tiveram oportunidade, e da CropLife Brasil, os quais tiveram oportunidade de trazer contribuições ao debate por manifestações escritas e sustentações orais. Nesse sentido, ratifico a manifestação da Associação Brasileira de Lautex e Legaltex, de que se trata de, abro aspas, discussão que envolve toda a indústria que lida com inovação, o que abrange naturalmente as empresas que atuam com tecnologia em suas mais variadas áreas, fecho aspas. Na mesma toada, a Abifina reconhece que a prorrogação de prazos produz consequências negativas em todos os setores de tecnologia. Não se trata de hipótese cujos efeitos nefastos seriam vinculados apenas
apenas a área farmacêutica ou a agropecuária, o que por si só já seria suficiente. Onde houver tecnologia patenteada com prazo de proteção para além do limite constitucional, existirá inexoravelmente impacto prejudicial, maior restrição a acesso pelos consumidores, ente público e concorrentes. Fecho a citação. Digo que, por exemplo, assim também a entidade noticia o impacto da regra do parágrafo único do artigo 40 da lei no preço dos alimentos. Abro aspas. Como o grosso dos produtos alimentares brasileiros tem como insumos necessários os defensivos agrícolas e fertilizantes, objetos de patentes por parte de sujeitos de direito estrangeiros, a cada dia em que o prazo do domínio público é prorrogado Dias Toffoli, ministro do STF. artificialmente, o custo alimentar também é perpetrado em valores mais altos, impactando na cesta básica. Fecho aspas. Digo que entre os setores tecnológicos mais impactados pela demora na apreciação... STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial, que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. Até sua decisão, conforme destacado pelo próprio INPI em informações prestadas. Esse fato, aliás, foi ressaltado pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs em sua manifestação sobre o pedido de tutela provisória de urgência apresentado pela PGR, indicando possíveis repercussões da concessão da medida no setor. Assim sendo, registro que os efeitos do provimento contido neste voto serão direcionados indistintamente a toda a indústria e não a um setor tecnológico. Não obstante, a presente análise restaria incompleta se não abordasse de forma detalhada a questão dos medicamentos e o impacto da prorrogação do prazo de patentes para o Sistema Único de Saúde, considerado a própria provocação da Procuradoria-Geral da República e a relevância da matéria para a concretização do direito fundamental à vida e à saúde, e os efeitos negativos da norma impugnada para as políticas públicas respectivas. Com efeito, o setor farmacêutico nacional foi particularmente impactado pela edição da Lei 9.279, pois a Lei de Propriedade que a antecedeu, Lei número 5.772 de 1971, considerava os medicamentos como invenções não privilegiáveis, ou seja, não havia direito. Ademais, o setor farmacêutico responde por um dos maiores tempos médios de decisão técnica pelo INPI, conforme demonstrado nas informações apresentadas pela autarquia. Biofármacos, 9,9 anos, fármacos, 9,7 anos, e fármacos, 9,2 anos. Além disso, salta aos olhos que o parágrafo único do artigo 40 da lei incidirá sobre a maioria dos pedidos de patente da indústria farmacêutica decididos em 2021, ou seja, a maioria dessas patentes terá vigência superior a 20 anos. 100% dos pedidos em biofármacos terá vigência superior, 84% em fármacos 1 e 86% em fármacos 2. Destaque-se, além do mais, que, segundo consta do relatório do Grupo Direito e Pobreza da Universidade de São Paulo, dentre as 10 patentes com maior período de vigência efetiva, período que vai do depósito até o decurso da patente, 9 são do setor farmacêutico. Todos terão vigência por mais de 28 anos. Todos vigerão por mais de 28 anos. Ao comparar o prazo de vigência dessas mesmas patentes com os prazos praticados em outras jurisdições, a pesquisa demonstrou que uma mesma patente com vigência prolongada no Brasil de mais de 30 anos
vigeu por período muito inferior nas demais jurisdições, nas outras, tempo inferior nas outras jurisdições analisadas. Fator que evidencia que os prazos de vigência efetiva de medicamentos no Brasil são excessivos quando comparados ao cenário internacional. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde é digno de atenção, pois sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com a sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. É certo que investimentos em pesquisa e inovação são preponderantes para o desenvolvimento da área de saúde, visto que contribuem para a descoberta de novos tratamentos, fármacos e aparatos hospitalares, beneficiando a longo prazo toda a coletividade. Nesse sentido, a incidência do Instituto da Patente sobre esse setor, quando exercida em observância ao princípio da função social da propriedade, encontra-se plenamente justificada, tendo em vista o efeito de incentivo para que os atores da indústria assumam o risco da inovação. Assim, se por um lado há um interesse social no investimento em inovação, em nome do qual é razoável que seja garantido o retorno econômico aos titulares do direito de propriedade industrial por um prazo determinado, por outro, há uma demanda coletiva por serviços públicos de saúde, pelo que uma proteção excessiva ao objeto da patente tende a desequilibrar os interesses envolvidos, prejudicando, ao fim e ao cabo, a coletividade em favor de particulares. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o poder público adquire e distribui. Nesse cenário, a extensão da vigência de patentes para além de 20 anos estipulados pela lei de forma geral, independentemente do caso concreto de requerimento ou de qualquer outra condição, importa em medida extremamente onerosa aos cofres públicos e prejudicial à capacidade da administração de executar políticas públicas em saúde. Trata-se, além do mais, de medida que contraria a política pública consubstanciada na Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que regulamentou os mecanismos genéricos, os medicamentos genéricos no Brasil e promoveu o incentivo à concorrência no mercado farmacêutico nacional. Ressalto, inclusive, que a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde apresentou o ofício número 250/2021, no qual a Secretaria ratifica de forma incisiva que a medida cautelar deferida nesse processo está em consonância com o posicionamento da Secretaria sob o fundamento de que os efeitos do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Intelectual sobre os produtos e processos farmacêuticos aumentam, abro aspas, aumentam a carga econômica imposta para a sociedade, colocando em risco a sustentabilidade das políticas de assistência farmacêutica e dificulta a implementação efetiva da Política Nacional de Medicamentos Genéricos e traz imprevisibilidade para a adoção de estratégias de desenvolvimento e produção do setor farmacêutico no país, fecho aspas. Também é esclarecedor um estudo realizado pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trazido aos autos pela Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, documento 13. O estudo apresentou um cálculo estimado do prejuízo total suportado pelo Ministério da Saúde nas aquisições de medicamentos com patente estendida devido ao parágrafo único do artigo 40. Para a realização desse cálculo, supôs-se que, caso não estendidos os prazos de tais patentes, os medicamentos genéricos entrariam no mercado com preços 40% inferiores ao dos medicamentos originais,
cálculo considerado conservador pelos pesquisadores, visto que alguns genéricos chegam a ingressar no mercado com preço 80% inferior ao do produto patenteado. Até janeiro de 2016, o prejuízo acumulado com o pagamento de royalties para apenas 9 medicamentos adquiridos por compra centralizada, demandas judiciais e compras hospitalares estaduais alcançou o valor de R$ 193.638.890. E aí, eu cito do respectivo estudo, abro aspas, a partir dos cálculos realizados, o custo adicional, incluindo as aquisições através da demanda judicial com a extensão da patente de 4,17 anos para a etravirina, foi de R$ 3.485.780, de 3,25 anos para o Raltegravir foi de R$ 25.190.142, de 4,75 anos para a Maraviroc foi de R$ 2.327.703, de 5,58 anos para o Trastuzumab Emtansina foi de R$ 2.177, de 3 anos para a Adalimumab foi de R$ 95.158.793, de 9,75 anos para o Gefitinib foi de R$ 1.838.301, de 10,25 anos para Sinalcacet foi de R$ 749.950, de 4,75 anos para Erlotinib foi de R$ 3.075.570 e de 1,75 para Sofosbuvir foi de R$ 59.635.352. Continua a leitura do estudo. A média da extensão da patente em anos foi de 5,25 e mediana de 4,75 anos. Já o custo adicional acumulado foi em média de R$ 21.515.433 e mediana R$ 3.075.570 por medicamento. E o custo adicional anual foi em média R$ 8.463.653 e mediana R$ 647.488. Por fim, o prejuízo acumulado com 7 medicamentos, é um estudo sobre esses medicamentos, não é um estudo global. O prejuízo acumulado com os 7 medicamentos adquiridos via compra centralizada alcançou a cifra de R$ 183.525.119. Já o prejuízo acumulado com os 9 medicamentos adquiridos por compra centralizada, demandas judiciais e compras hospitalares estaduais, alcançou a cifra de R$ 193.638.899. Fecho a citação. E digo, o estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro também fez projeções de gastos adicionais do Ministério da Saúde em razão da extensão da patente comparativamente à hipótese de existência de medicamentos genéricos no mercado. Nesse caso, o prejuízo chegou ao valor total de R$ 2.243.243.073,30, com referência também a janeiro de 2016. Abro aspas. Conclui-se que o prejuízo acumulado a partir da hipótese de entrada de medicamentos genéricos em substituição dos medicamentos patenteados nas compras do SUS, com os 7 medicamentos adquiridos via compra centralizada, alcançou a cifra de R$ 2.026.853.179. Já o prejuízo acumulado com os 9 medicamentos adquiridos por compra centralizada e demandas judiciais alcançou a cifra de R$ 2.139.243.073,30. Fecho aspas. E digo, em 2020 foi publicado trabalho acadêmico que trouxe novos dados para a aferição do custo da extensão da vigência de patentes de medicamentos para o SUS.
na pesquisa, constatou-se a existência de 4 medicamentos de alto custo com uma vigência estendida para os quais já havia equivalentes genéricos no mercado internacional. Considerando o gasto adicional pela aquisição de medicamentos patenteados, conclui-se que, em comparação com o que seria pago em produtos genéricos, o custo excedente suportado pelo poder público pela extensão da patente chegou ao montante de 1 bilhão e 200 milhões. Abro aspas. Para criar uma primeira perspectiva do quanto a extensão da vigência é responsável por esse gasto, foi calculada a economia que o Dilog teria se pudesse comprar os genéricos já disponíveis no mercado. Conforme indicado na tabela 3, o genérico do Darunavir encontrado é 58,1% mais barato que o VMU, praticado nas compras do Dilog. E o genérico do Dasatinib, 77,1% mais barato. Não obstante serem reduções significativas, o Daclatasvir e o Sofosbuvir se destacam pela enorme diferença. Seus genéricos são vendidos a valores 99,1% e 98,9% mais baratos, respectivamente. Se houvesse somente a troca desses 4 medicamentos de referência por seus genéricos, seria possível poupar praticamente 1 bilhão 200 milhões de reais, 75,5%, ao total do tempo de extensão. Isso só em relação ao tempo da extensão, que é em razão do parágrafo único, aqui impugnado na ação da Procuradoria-Geral da República. Ministro Dias Toffoli bebe água. Está no computador e parede. Digo eu, os pesquisadores sugerem a extinção desse chamado mecanismo TRIPS Plus, porque ele é mais do que o mínimo de vigência, permitindo que os medicamentos genéricos e biosimilares sejam produzidos ao fim dos 20 anos de depósito dos pedidos, sem prejuízo da ministro do STF durante o exame. E cito a fonte. Como visto, digo eu, na auditoria do TCU, que resultou no Acórdão 1199/2020, consta que em decorrência... STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. Chegando, em alguns casos, a 29 anos ou mais. Por consequência, o acordo do TCU constatou que quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente, mais será onerado o poder público, considerando a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Os prejuízos financeiros decorrentes de períodos tão longos de monopólio foram estimados pela auditoria do TCU em cerca de 1 bilhão. Por óbvio, esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência por estarmos em plena emergência internacional de saúde. Verdadeiro caso de calamidade pública mundial. O INPI informa que editou a portaria INPI número 149, de 3 de abril de 2020, que regula a priorização da análise dos pedidos de patentes de produtos com potencial uso para a prevenção, tratamento e diagnóstico da Covid-19. Segundo a autarquia federal informou nos autos, a priorização dos pedidos de patente contendo indicação de possível uso no enfrentamento à Covid-19, medicamentos e equipamentos, dispositivos médicos, pode ser solicitada de 2 formas distintas, mediante, abro aspas, ofício encaminhado diretamente pelo Ministério da Saúde ao INPI, indicando os pedidos de patente alvo de priorização. Até o momento, o Ministério da Saúde solicitou e obteve a priorização para 4 medicamentos apontados como potenciais candidatos ao tratamento da Covid-19. Favipiravir, Remdesivir, Sarilumab e Tocilizumab, associados a 63 pedidos de patente. Deste total de priorizações, 31 pedidos de patente estão pendentes de decisão. Destes pedidos, 2 encontram-se pendentes de requerimento de exame técnico e 15 encontram-se em exame técnico. 14 pedidos já foram indeferidos, encontram-se em fase de recurso
contra um indeferimento, segunda instância administrativa, ou petição apresentada diretamente pelo depositante ou por qualquer interessado para determinado pedido. Até o momento, continua no INPI, existem 59 pedidos de patente priorizados por esta modalidade pendentes de decisão, os quais estão associados a tecnologias distintas. Destes pedidos, 6 não foram aceitos para priorização, 19 encontros em etapa formal, 2 foram enviados à Anvisa para anuência prévia e 32 encontros-se aguardando exame técnico ou em exame técnico. Fecho a citação e digo que nos pedidos de priorização formulados até o momento, identificaram-se 90 pedidos de patentes pendentes de decisão. Desses pedidos, 4 apresentam a possibilidade de incidência no parágrafo único do artigo 40, com consequente extensão do prazo para além de 20 anos de vigência. Esses 4 pedidos encontram-se em fase recursal contra a decisão de indeferimento. O INPI também informou que existem 9 patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento da Covid, cito a fonte. Segundo esclarece a autarquia, abro aspas, todas as patentes atualmente em vigor há mais de 20 anos, contendo indicação de possível uso no enfrentamento da Covid-19, correspondem a pedidos cuja solicitação de priorização foi encaminhada por ofício do Ministério da Saúde ao INPI. Foi solicitada a priorização para 4 medicamentos apontados como potenciais candidatos a tratamento da Covid-19: Favipiravir, Remdesivir, Sarilumab e Tocilizumab. Fecho a citação. A autarquia salienta que, dentre os medicamentos propostos para tratamento da Covid-19, somente o medicamento Remdesivir possui indicação oficial para o tratamento de Covid-19 das agências sanitárias, tanto nos Estados Unidos, FDA, quanto no Brasil, Anvisa, desde 12 de março de 2021. A patente foi depositada em julho de 2011, portanto, tem previsão de valer sem extensão até julho de 2031. Todavia, caso se mantenha a validade da regra do parágrafo único do artigo 40, a vigência da patente ultrapassará os 20 anos. Enfim, embora muito se indague nestes autos acerca da importância da liberação das patentes de fármacos para o combate à pandemia da Covid-19, fato é que o enfrentamento de uma crise de tamanha e magnitude, que não é somente uma crise sanitária, mas também econômica e social, envolve a gestão de recursos escassos de diversas categorias, não somente de medicamentos, como possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento, como respiradores pulmonares, equipamentos de proteção individual, fármacos para amenizar os sintomas da doença e tratar suas complicações, substâncias destinadas à sedação de pacientes entubados, entre outros. Em 2020, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apresentou nota técnica que apontou haver, abro aspas, mais de 330 patentes vigentes ou pedidos pendentes de análise no Instituto Nacional de Propriedade Industrial relacionados a ventiladores pulmonares, equipamento essencial no tratamento de portadores da Covid-19 em estado grave, e outros 30 associados a métodos e kits de diagnóstico de viroses respiratórias com possibilidade de detecção de tipos de coronavírus, cito a fonte. E digo, a pandemia evidenciou a necessidade premente de se realizarem investimentos em saúde pública e aumentou a pressão pela racionalização do gasto dos recursos públicos na área, tendo em vista as demandas por adaptações de estruturas de contratação de profissionais e de aquisição de insumos, materiais hospitalares, vacinas e medicamentos, a fim de se mitigarem os efeitos da calamidade no país. Em consulta ao portal da Transparência, verifica-se que em 2020, o Ministério da Saúde excedeu em aproximadamente 36 bilhões as despesas executadas em relação ao exercício anterior, atingindo um total de 150,62 bilhões, dos quais aproximadamente 39 bilhões foram direcionados ao enfrentamento da pandemia do coronavírus. Cito a fonte. Registre-se que a execução financeira do Ministério da Saúde com medicamentos já vinha aumentando gradativamente nos últimos anos, passando de 9,9% do total gasto pelo órgão em 2008 para 14,6% em 2019. Nesse cenário, a discussão acerca da necessidade de superação do parágrafo 1 do artigo 40 da lei
que já era premente, tornou-se inadiável, diante da emergência da crise de saúde pública decorrente da Covid-19, escancarando a relevância de, nas decisões públicas, se buscar o bem comum. Por outro lado, por todo o exposto, conclui-se que o prolongamento indevido dos prazos de patente reveste-se de caráter injusto, inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da saúde e de toda a coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, consequentemente, contrariando o direito constitucional à saúde, que, relembre-se, é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, artigo 196 da Constituição da República. Verifica-se dessa forma que a extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços, dando concretude aos prejuízos causados não apenas a concorrentes e consumidores, mas principalmente àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência. Ministro bebe água. Passo agora, senhor presidente, ao item 3.4 do voto, da violação da segurança jurídica e do artigo 5º, inciso 29 da Constituição. Digo que a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito em que se constitui a República Federativa do Brasil é indissociável da ideia de segurança jurídica. Ele existe para garanti-la. E da perspectiva dos agentes econômicos, a importância da segurança jurídica se redobra, visto que eles precisam de um mínimo de previsibilidade para tomar decisões estratégicas a respeito, por exemplo, de investimentos, as quais impactam diretamente o desenvolvimento do país. Com efeito, a previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado, depositantes, potenciais concorrentes e investidores possam fazer escolhas racionais. O déficit de racionalidade da norma questionada é mostrado por Karin Grau quando a diferencia do SPC europeu, que permite a exploração exclusiva do invento por 5 anos depois de decorrido o prazo de 20 anos previsto na legislação. A existência de marcos claros na regulamentação desse último instituto possibilita que o agente econômico proceda aos cálculos necessários à tomada de decisão. Diz Karin Grau, que é professora na Alemanha há mais de 20 anos. Abro aspas. Na União Europeia, como no Brasil, o prazo de vigência da patente é de 20 anos, contado da data do depósito. Para os casos em que a exploração econômica do invento está condicionada à emissão de autorização de comercialização, será possível requerer uma extensão de até 5 anos. Assim, por exemplo, o agente econômico europeu que deseja elaborar sua estratégia de entrada no mercado, explorando economicamente a patente de um medicamento, depois de extinto o privilégio, poderá proceder a cálculos e desenvolver suas estratégias, informado da duração do tempo do privilégio, que será considerada a hipótese de extensão por requerimento de proteção complementar, no mínimo 20 anos e no máximo 25 anos. Voltando, continua Karin Grau, a atenção ao parágrafo único do artigo 40
Nota-se, em relação à estrutura da regra que dá corpo aos certificados complementares de proteção pertinentes a atos das Anvisas locais, mas jamais dos INPIs mundo afora, uma diferença importante. Enquanto o primeiro faz o período de vigência do privilégio variável e, portanto, não determinável, o segundo fornece a informação quanto à duração da proteção. Por outra via, enquanto na primeira hipótese falta aos agentes econômicos uma informação essencial para informarem suas decisões econômicas, na segunda hipótese, eles contam com ela. Fecho a citação. E digo que a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos. Para além de representar ofensa à segurança jurídica, a norma questionada subverte a própria essência do artigo 5º, inciso 29 da Constituição, que determina que seja assegurada por lei a proteção à propriedade industrial mediante um privilégio temporário, com observância do interesse social. STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. Artigo 5º, inciso 29. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Fecho aspas. Esse é o comando da Constituição. Em obediência ao comando constitucional, o artigo 40, caput da Lei 9.279, estabeleceu prazos determinados de vigência para patentes, sendo eles, como já mencionados, 20 anos para a invenção e 15 anos para o modelo de utilidade, contados da data de depósito do pedido, o que é suficiente para cumprir os acordos internacionais subscritos pela República Federativa do Brasil. Por se tratar de uma exclusividade para exploração de determinado produto ou processo produtivo, a patente traduz-se em um privilégio, além de um instrumento de reserva de mercado, sendo que, embora relevante para remunerar e incentivar a inovação, deve ser necessariamente temporário, tendo em vista a sua aptidão para barrar a concorrência, para impor uma única política de preços e para reduzir consideravelmente a capacidade de escolha dos consumidores. A temporalidade prevista no texto constitucional deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores, depositantes das patentes, garantindo também o usufruto do invento por toda a sociedade. Primeiro, a partir de regras claras. E segundo, em prazo razoável. Digo, então, que a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas o beneficiário, mas também os outros atores da indústria possam aferir com exatidão, previsibilidade, transparência a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício. O prazo é dado pela Gaveta, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do artigo 40 da Lei de Propriedade e para a falta de objetividade e previsibilidade em todo o processo. Pois bem,
Foram essas as considerações apresentadas pelo eminente ministro e professor Erasmo Grau ao responder à consulta formulada pela ABFINA, Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades, acerca do dispositivo questionado. Abro aspas. Diz Eros, privilégio temporário no contexto da totalidade normativa que a Constituição do Brasil compõe é privilégio concedido por prazo certo, pré-determinado, conhecido pelo mercado. De modo distinto, mais do que distinto, adverso, privilégio por tempo indeterminado é o concedido por prazo incerto, não determinado, não conhecido pelo mercado. Continua Eros. O artigo 5º, 29 da Constituição do Brasil, repita-se, concede privilégio temporário de utilização de patentes. Temporário no contexto do preceito. É o que perdura por tempo determinado, provisoriamente, transitoriamente. O preceito constitucional, diversamente do que o parágrafo único do artigo 40 da lei enseja, não diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio por tempo indeterminado. Por isso, a toda evidência, conclui ele, o parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279/96 afronta a Constituição. Fecho a citação. Digo, então, que o caráter temporário da proteção patentária não pode significar uma mera limitação do privilégio no tempo, pois há direitos individuais e coletivos que surgem a partir da extinção da patente e que demandam regras claras e segurança jurídica para sua plena satisfação. Dessa forma, um prazo determinado mostra-se essencial. Um prazo determinado mostra-se essencial para a observância da regra constitucional, que impõe temporariedade à exclusividade concedida à exploração econômica de invenções e modelos de utilidade. É importante ressaltar que não estou a defender aqui um prazo único. Conforme demonstrado no capítulo desse voto atinente ao panorama internacional, diversos países permitem a extensão da exploração exclusiva de inventos, mas o fazem de forma não automática. No Brasil é automático. Quem tem um sistema de extensão o faz de forma não automática, com base em parâmetros claros e por prazos definidos, de maneira transparente. Elementos que trazem racionalidade ao sistema, promovendo o quê? Segurança jurídica e previsibilidade. Portanto, caso o Estado brasileiro cogite adotar uma norma de extensão do prazo, tal norma, para se revestir de constitucionalidade, deve ter como base critérios claros e racionais, sem que se condicione a prorrogação tão somente a demora na análise do processo pelo INPI. Aquilo que eu venho chamando ao longo deste voto da gaveta. Não se pode condicionar a prorrogação tão somente a demora na análise do processo pelo INPI. ADI 5529, requerente PGE. A demora e retroalimenta a ineficiência da administração, ao fim, ao cabo. Além de vigência determinada e previsível, a patente deve viger por prazo razoável. Consoante aponta Karen Grau, se de um lado um privilégio garantido por pouco tempo não seria suficiente como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados ao desenvolvimento de novas soluções técnicas, de outro lado, o privilégio garantido por um período muito longo tem por efeito gerar poder de mercado, isto é, uma nova falha de mercado. Razão pela qual a autora conclui, abro aspas, um dos ingredientes principais que faz a receita de sucesso do sistema de patente é encontrado na medida ideal de duração do privilégio. Esta, a seu turno, seguindo o Standard Internacional, artigo 33 do Acordo TRIPS, aparece determinada no artigo 40 da Lei de Propriedade, 20 anos a contar
da data do depósito. Fecho a citação e digo que, de fato, há consenso internacional de que o prazo de 20 anos a contar da data do depósito é a medida ideal para a vigência de uma patente, sendo esse o parâmetro adotado de forma geral pelos países considerados nos estudos que embasam este voto. Quanto mais um período de vigência patentário ultrapassar o padrão de 20 anos, maior será o desequilíbrio entre os interesses do inventor e os interesses de toda a coletividade de gozar dos benefícios de uma invenção em domínio público. Esse desequilíbrio é mitigado nos casos de extensão não automática e devidamente condicionada e fundamentada, o que, como visto, não se dá na hipótese do parágrafo único do artigo 40 da nossa lei, cuja arbitrariedade não encontra paralelo em outras jurisdições. Não há paralelo em nenhuma outra jurisdição, em nenhum outro país. Destaco que a busca pelo equilíbrio entre interesse público e privado alicerça o direito internacional da propriedade industrial e o acordo TRIPS, conforme se depreende dos objetivos e dos princípios inscritos nos artigos 7 e 8 do documento, abro aspas, artigo 7, objetivos. A proteção e aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de tecnologia em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico. E de uma forma conducente ao bem-estar social. Dias Toffoli, ministro do STF. E há um equilíbrio entre direitos e obrigações. Artigo 8. Princípios. 1. Os membros, ao formular ou emendar suas leis e regulamentos, podem adotar medidas necessárias para proteger a saúde. STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. Tecnológico, desde que estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste acordo. 2. Desde que compatíveis com o disposto neste acordo, poderão ser necessárias medidas apropriadas para evitar o abuso dos direitos de propriedade intelectual por seus titulares, ou para evitar o recurso a práticas que limitem de maneira injustificável o comércio ou que afetem adversamente a transferência internacional de tecnologia. Fecho aspas. Ministro bebe água. Nesse quadro, a superação do parágrafo único do artigo 40 e, consequentemente, do desequilíbrio e da desfuncionalidade por ele geradas aproximará o Brasil do padrão de proteção da propriedade intelectual exigido no acordo TRIPS. Ademais, a desproporcionalidade da norma mostra-se explícita quando conjugada com a previsão do artigo 44, que confere ao titular da patente o direito de pleitear indenização por uso indevido do objeto protegido desde a publicação do pedido pelo INPI, o que torna o dispositivo impugnado de fato uma extrapolação do privilégio, que não encontra guarida na Constituição Federal. Recorro às palavras do professor Denis Borges Barbosa, abro aspas. Note-se que a lei prevê que o prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Os efeitos potenciais do privilégio, em especial os econômicos, têm, no entanto, duração bem maior. Em primeiro lugar, contam-se do primeiro depósito do pedido, ainda que efetuado no exterior, pois o eventual concorrente levará em consideração a hipótese futura da concessão da exclusiva. Quando, como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização mesmo antes da concessão. Como ocorre no caso brasileiro, há direito à indenização mesmo antes da concessão. Este efeito, de fato, torna-se muito mais aparente. De outro lado, diz ele, nos casos em que a exploração industrial da nova tecnologia presuma autorização de órgãos públicos, como no caso de produtos farmacêuticos, o exercício efetivo do privilégio ainda dura todo o tempo do procedimento autorizatório em favor dos concorrentes. Cito a fonte e digo, por isso,
não se sustenta o argumento trazido pela defesa do ato questionado, como nos pareceres da eminentíssima ministra Ellen Grace, sempre ministra, e do professor Daniel Sarmento, não obstante a excelência de tais manifestações, com todo o devido respeito, de que o artigo 44 proporcionaria uma proteção fraca ao requerente da patente. Explico. Primeiramente, destaca-se que, em todos os países signatários do Acordo TRIPS, o prazo de vigência é contado da data do depósito, não se tratando de exclusividade do direito brasileiro. Pelo contrário, apenas no Brasil garante-se um prazo mínimo de monopólio contado da data de concessão da patente. Em segundo lugar, a Lei de Propriedade Industrial prevê a mesma consequência para a exploração indevida, tanto de patentes já concedidas, quanto daquelas pendentes de decisão final, qual seja a indenização. Trata-se de mecanismo utilizado em toda a esfera civil para recompor direitos eventualmente lesados e que tem como fundamento não apenas a reparação àquele que sofreu algum prejuízo, mas também a dissuasão daqueles que se prontificarem a cometer um ilícito diante de seu potencial decréscimo patrimonial. Assim, a lei não diferencia a indenização devida retroativamente em razão da exploração havida no período antecedente ao registro da patente da devida por força da exploração posterior, estando o tema indistintamente tratado nos artigos 208 a 210 da Lei de Propriedade Industrial, que disciplinam a forma com que o interessado será compensado. Aliás, o artigo 210 prevê que os lucros cessantes sejam determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, podendo consistir, 1, nos benefícios que o prejudicado teria oferido se a violação não tivesse ocorrido, 2, nos benefícios que foram oferidos pelo autor da violação do direito, ou 3, na remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. Além do mais, o parágrafo 1º do artigo 44 reforça a proteção fixada no caput, estabelecendo que ela deve ser contabilizada a partir da data em que se iniciou a exploração, caso o infrator tenha obtido conhecimento do conteúdo do pedido depositado antes de sua publicação. Desse modo, reconhece-se direitos de propriedade industrial desde a publicação do pedido, como se extrai do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, abro aspas, importa consignar que a partir da data de publicação do pedido de patente, não apenas a partir do momento em que a patente é concedida, o depositante já possui tutela legal que lhe garante impedir o uso por terceiros do produto ou processo a que se refere seu requerimento, além de indenização por exploração indevida, conforme estipulam os artigos 42 a 44 da LPI. Dessa forma, apesar da expedição tardia da carta patente pelo INPI, a invenção do recorrente no particular não esteve, em absoluto, desprovida de amparo jurídico durante esse lapso temporal. RESP 1.721.711, Rio de Janeiro, terceira turma, relatora ministra Nancy Andrighi, julgado em 17 de abril de 2018. Digo eu que estudo realizado pela Fiocruz acerca das patentes de medicamentos mostrou que o risco de altas indenizações inibe a venda de genéricos, enquanto pendente o pedido administrativo da patente. O seguinte trecho do estudo é elucidativo quanto a esse ponto, abro aspas. A opção legislativa, portanto, foi de fornecer, no caso de violações de direitos de propriedade industrial, critérios Diastófilo, ministro do STF, sob a justificativa de fornecer maior segurança jurídica e previsibilidade. No entanto, ao fixar a compensação possível de ser obtida sob critérios excessivamente elevados e principalmente ao não diferenciar especificamente a indenização cabível, STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial, que possibilita a abertura de prazo indeterminado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. A inovação e a concorrência, uma vez que imputa um risco excessivo a terceiros. Como se verá a seguir, esses critérios estão muito acima do que determina o Acordo TRIPS e outras legislações nacionais sobre o tema.
DI 5529, requerente PGR. A LPI cria um sistema que limita o acesso a medicamentos e, por consequência, o direito à saúde, na medida em que prevê proteção excessiva ao depositante de um pedido de patente, que muitas vezes sequer será concedida, dificultando assim o acesso a medicamentos a preços mais acessíveis, inclusive pelo sistema público de saúde. Fecho aspas, cito a fonte. E digo, conquanto o depositante até o deferimento do registro tem apenas a expectativa de direito de obter a carta patente, não se pode ignorar os efeitos de mercado gerados pelo mero depósito do pedido, os quais foram delineados no parecer da professora Karin Grau, nos trechos que passo a ler, abro aspas. Do ponto de vista jurídico, o depositante de patente só será titular de direitos retroativos e não retroativos, em relação ao seu invento, depois de concedida a patente. Do ponto de vista econômico, já o pedido de patente gera efeitos que influenciam as decisões a serem tomadas pelos agentes econômicos inventores ou não inventores, pois que, concedida a patente, o então titular do direito poderá exigir retroativamente compensação por atos ocorridos durante a fase de pendência da patente, além da imediata cessação de qualquer ato de contrafação. Isto implica em não ser possível determinar, durante a fase que antecede a concessão, se a exploração econômica do invento é permitida ou não. Recorda-se que o direito de pedir compensação está vinculado ao direito de impedir, cujo exercício não é possível no passado. Assim, da mesma forma que o inventor só saberá no futuro se pode ou não pode contar com o privilégio e se terá de lutar pela preferência do consumidor, suportando a concorrência de imitação, ou ser munido da vantagem concorrencial, também o concorrente só saberá, no futuro, se a exploração econômica da solução para a qual se requereu a concessão do privilégio é ou não é permitida ou proibida. Isto em conta, pedidos de patente têm por efeito gerar um fator de risco adicional, que deverá de ser considerado pelos agentes concorrentes, para informarem suas decisões relativas a assumirem ou não assumirem riscos em suas atuações econômicas. O fato dos pedidos de patente implicarem na geração de um risco adicional aos concorrentes corresponde, na perspectiva dos depositantes de pedidos de patente, a um valor estratégico. Fecho aspas. Nesta linha, o registro feito pela auditoria do TCU, que, à vista do artigo 44, diz: terceiros interessados na exploração da técnica não se arriscam a explorá-la, enquanto não decidida a pretensão do depositante. Com isso, a patente, mesmo se ainda não concedida, apresenta eficácia econômica em face de seus concorrentes a partir do depósito. Fecho a citação. Tanto é assim, digo, que o depósito do pedido foi considerado na auditoria realizada pelo órgão como parâmetro para o cálculo dos anos de proteção das patentes de medicamentos e do impacto financeiro dos períodos longos de exploração exclusiva. Portanto, resta demonstrado que o artigo 44 da lei exerce um efeito inibidor sobre os eventuais concorrentes e efetivamente protege o objeto da patente ao longo do procedimento para a concessão do direito, pelo que não prosperam os argumentos em sentido contrário, com a devida vênia. Com efeito, o que se observa a partir da análise dos dados levantados neste processo é que o parágrafo único do artigo 40 da lei enseja profunda distorção na lógica de proteção patentária. A regra questionada promove essa distorção ao viabilizar vantagem excessiva aos detentores do privilégio, em detrimento de interesses caros à sociedade, tais como os valores da livre concorrência, os direitos dos consumidores e o direito à saúde, dentre tantos outros. Ministro bebe água. Passo agora ao item 3.5 do voto, já me encaminhando próximo ao final. Da violação da função social da propriedade intelectual, artigo 5º, inciso 29, combinado com o artigo 170, inciso 3 da Constituição,
da violação da livre concorrência e da defesa do consumidor, artigo 170, incisos 4 e 5 da Constituição. Digo que a norma questionada também seja a violação da função social da propriedade intelectual, bens incorpóreos, como os tratados na presente ação, não são exceção à imposição constitucional de observância à função social da propriedade e, como tais, demandam a harmonização de interesses individuais e coletivos, o que é realizado, entre outros instrumentos previstos pela Lei de Propriedade Industrial, pela previsão da extinção da patente, pela expiração do prazo de vigência, com a consequente liberação para a atuação dos demais concorrentes. A propósito, registro a lição do saudoso professor Denis Borges Barbosa, referência no estudo da propriedade intelectual, abre aspas. O que caracteriza a patente como uma forma de uso social da propriedade é o fato de que é um direito limitado por sua função. Ele existe enquanto socialmente útil. O elemento crucial do equilíbrio de interesses que justifica a patente clássica é a temporariedade do direito. Não só a tecnologia se torna conhecida pela publicação da patente, como também seu uso passa a ser acessível por todos, após certo prazo legal. Fecho a citação. Pois bem, a temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar Dias Toffoli, ministro do STF. autores de inventos ou modelos de utilidade com um período determinado, incentiva e remunera os investimentos em inovação, garantindo ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar O STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial, que possibilita a abertura de prazo determinado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. ADI 5529, requerente PGR. A patente é extinta pelo decurso de tempo e seu objeto passa ao domínio público. A indústria farmacêutica, mais uma vez, oferece um exemplo didático da importância da limitação temporal das patentes, tendo em vista a relevância de seus produtos e processos de produção para a saúde e a vida das pessoas. A falta de justa limitação temporal das patentes evidencia, ademais, contrariedade à livre concorrência e à defesa do consumidor, a qual se conecta com as ofensas constitucionais já apresentadas aqui. A livre concorrência figura no artigo 170, inciso 4 da Constituição Federal, como um princípio da ordem econômica que diz respeito à liberdade dos agentes econômicos para o exercício de suas atividades, dentro de determinado mercado, sem embaraços, por parte do Estado, e protegidos do abuso de poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Artigo 173, parágrafo 4º. José Afonso da Silva preleciona, abro aspas, a livre concorrência está configurada no artigo 174 como um dos princípios da ordem econômica. Ela é uma manifestação da liberdade de iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. 173, parágrafo 4º. Os dois dispositivos, diz ele, se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema de mercado e especialmente proteger a livre concorrência contra a tendência assambarcadora da concentração capitalista. A Constituição reconhece a existência do poder econômico. Este não é, pois, condenado pelo regime constitucional. Não raro esse poder econômico é exercido de maneira antissocial. Cabe, então, ao Estado intervir para coibir o abuso. Cito a fonte. E digo que, embora a livre concorrência não comporte intervenções arbitrárias por parte do Estado, cabe ao Estado agir proativamente para garantir que os agentes econômicos usufruam da liberdade em situação igualitária, sem abuso do poder econômico. Nesse sentido, na ordem econômica constitucional, a liberdade é a regra e a restrição a exceção. De igual forma, a defesa do consumidor consta como princípio da ordem econômica nos termos do 170, inciso 5, estando, por sua vez, intimamente ligada à ideia de livre concorrência. Isso porque a Constituição, ao promover uma ordem econômica em que haja competição entre os agentes do mercado de forma igualitária, busca garantir também a liberdade de escolha dos consumidores, cujo exercício depende da multiplicidade de opções. Assim sendo,
Sem livre concorrência, não há que se falar em livre escolha de consumo. Por natureza, a concessão de uma patente importa uma quebra na igualdade de condições dos atores da indústria, pois concede a um ou a alguns deles a exclusividade temporária na exploração econômica de determinado invento e, consequentemente, a capacidade de estipular preços e auferir os lucros correspondentes livres da pressão dos concorrentes. Trata-se, todavia, de um privilégio excepcional, constitucionalmente garantido, sim, e plenamente justificável, diante da função que exerce no incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, conforme já mencionado. A Constituição Federal concede o privilégio da proteção à propriedade industrial, porém garante que, a partir de determinado prazo, os demais agentes da indústria venham a se igualar ao titular da patente na possibilidade de exploração do objeto protegido, liberando a lógica concorrencial do mercado. Por sua vez, o parágrafo único do artigo 40, impugnado, autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e, como vimos, excessivo, com sérios impactos sobre os preços dos produtos e, consequentemente, sobre o acesso dos consumidores a tais produtos. Assim, o prolongamento arbitrário do privilégio vem em prejuízo do mercado como um todo, proporcionando justamente o que a Constituição buscou reprimir, ou seja, a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando, ao fim e ao cabo, a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional. O direito de propriedade industrial, para ser exercido, deve ser considerado necessário e adequado para o fim a que se destina, sem incorrer em agressão ou nulificação dos demais preceitos constitucionais aplicáveis como os princípios que regem a ordem econômica. O ministro bebe água. Está em local com computador e paredes brancas. Quanto ao ponto, Afonso de Paula Pinheiro Rocha argumenta o seguinte, abro aspas, a exclusividade dos direitos de propriedade intelectual deve ser harmonizada e até mesmo delimitada pelos princípios da ordem econômica dos Estados democrático-constitucionais modernos. Assim sendo, a correta compreensão dos limites de proteção estatal para um direito de propriedade intelectual deve ser encontrada num juízo de proporcionalidade, de modo a sopesar os diferentes princípios constitucionais envolvidos, em especial os princípios da livre iniciativa e livre concorrência. Assim, apesar do dispositivo constitucional indicar que a lei irá definir o escopo e a duração dos direitos de exclusividade, existe um limite constitucional implícito que decorre da moldura axiológica da Constituição. Há como que uma condição de eficiência mínima para que o privilégio dos incisos 27 e 19 e 29 se reputem constitucionais. O argumento que aqui se apresenta é que o conteúdo jurídico da expressão, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, caracteriza-se como um comando imperativo, que vai moldar os limites da proteção à propriedade intelectual. Tal expressão também está a ser uma parte interpretativa dentro da própria Constituição, pois o desenvolvimento tecnológico, e principalmente o econômico, é determinado pelos princípios da ordem econômica. Cito a fonte. Digo, então, que a regra impugnada proporciona também uma situação anti-isonômica no tratamento dos depositantes de pedidos de patente perante o INPI, pois os requerentes usufruirão de prazos de vigência distintos, mesmo sendo portadores do mesmo direito. E ainda que tenham depositado o pedido na mesma data. Esse contexto é agravado também pelo fato de que a prorrogação é aplicável para todo e qualquer setor tecnológico de forma automática, independentemente de análise de cada caso concreto. A propósito, merece destaque pela consistência das justificativas apresentadas, proposições legislativas apresentadas no intuito de revogar o parágrafo único do artigo 40. No âmbito da Câmara dos Deputados, tramita o projeto de lei 3.944/2012, em cuja justificativa consta que a supressão do parágrafo único aludido vai permitir de forma mais breve a existência de concorrência entre os produtores e em maior equilíbrio no mercado interno, com impactos positivos, tanto sob o ponto de vista da pesquisa e desenvolvimento, quanto do acesso aos medicamentos por parte da população,
e do sistema de saúde brasileiro. Por sua vez, digo eu, o projeto de lei 4.921/2019 propõe a revogação do dispositivo ao fundamento de que, abro aspas, o consumidor tem sido o grande prejudicado com o consumo condicionado tanto no preço quanto na variedade e na qualidade, tornando-se refém de preços e produtos definidos pelo detentor do monopólio sem perspectiva de quando terá acesso a novas possibilidades, fecho aspas. Há também projeto de lei de número 5.402/2013 na Câmara, com a justificativa de que, abro aspas, importante é adotar o INPI das condições necessárias para cumprir a sua função em prazos razoáveis e não criar condições para aumentar o prazo de proteção em função da atual incapacidade do INPI de examinar tempestivamente todos os pedidos de patente depositados, fecho aspas. Já no Senado, encontra-se em tramitação o PL 437 de 18, que, entre outras providências, propõe a revogação do parágrafo único nos seguintes termos, abro aspas. A determinação contida no parágrafo único do artigo 40 não está prevista no acordo TRIPS, constituindo-se, pois, em uma proteção ampliada que prejudica a concorrência e coloca em risco o acesso aos medicamentos. O próprio acordo TRIPS preconiza que nenhum Estado-membro é obrigado a adotar medidas mais rígidas que aquelas nele previstas, as chamadas medidas TRIPS Plus. Assim, é absolutamente lícita e pertinente a revogação do parágrafo único do artigo 40, conforme propõe o presente projeto de lei, fecho aspas. Menciono, adicionalmente, o projeto de lei 4.972 de 19, cuja justificativa vai no mesmo sentido, abro aspas. Não nos parece razoável que uma deficiência operacional do INPI culmine em uma extensão do prazo de proteção conferido pela patente, para além dos prazos estabelecidos em acordos internacionais ratificados pelo Brasil. Extensão essa que pode ocorrer em clara oposição ao interesse público, como, por exemplo, no caso de um medicamento. Fecho aspas e digo que, paralelamente a tais proposições legislativas, reitero que o grupo interministerial instalado na Casa Civil da Presidência da República para discutir o tema em análise, resultou em consenso governamental favorável à revogação do parágrafo 1 do artigo 40. Prevaleceu o entendimento de que tal medida, abro aspas, juntamente com o esforço em curso no INPI para a redução do tempo de análise dos pedidos de patente, criarão condições mais equilibradas e eficientes para a proteção da propriedade industrial e o estímulo à inovação no Brasil, fecho aspas. Digo, então, que o Ministério da Economia elaborou, então, texto inicial de minuta de projeto de lei para a formalização das alterações propostas, tendo recolhido manifestações favoráveis ao texto dos ministérios participantes da coordenação. Conforme mencionado, a expectativa de que minuta consolidada será encaminhada brevemente à Presidência da República. Segundo informações de 9 de março de 2021 da Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa Civil, a SAG, além do consenso quanto à revogação do parágrafo do artigo 40 da lei, o grupo também foi favorável à revogação do artigo 229C da lei, que condiciona a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos à prévia anuência da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por todas as razões aqui expostas, resta evidenciada a contrariedade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279 à segurança jurídica, ministro do STF. Caput. A temporalidade da patente, artigo 5º, inciso 29. A função social da propriedade intelectual, artigo 5º, inciso 29, combinado com o artigo 170, inciso 3. A duração razoável... STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo determinado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. ADI 5529, requerente PGR. A livre concorrência e a defesa do consumidor. Artigo 170, incisos 4 e 5. E, por fim, ao direito à saúde. Artigo 196 da Constituição Federal. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, agora passo ao 4º capítulo do meu voto. Mas preciso aqui beber um pouco de água para continuidade. Mas, com certeza, senhor presidente, eu termino antes do intervalo o voto. Já está chegando ao fim. Agradeço a paciência de Vossa Excelência e dos eminentes colegas. Não, Vossa Excelência está fazendo um voto bem elucidativo.
quarto capítulo do voto diz respeito ao estado de coisas inconstitucional, muito parecido àquilo, mutatis mutandis, que se decidiu sobre o sistema penitenciário brasileiro. Importa salientar que não prospera a alegação vinculada nesse processo de que não caberia a este Supremo Tribunal declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei, o qual traduziria legítima escolha do legislador dentro dos limites constitucionais. Digo que a opção legislativa, como visto, acaba por desvirtuar toda a lógica do sistema constitucional e internacional de proteção de propriedade industrial, subvertendo os princípios da ordem econômica e inviabilizando a concretização de direitos sociais. E o que é a jurisdição constitucional, senão o cotejo de opções políticas em face da Constituição, a fim de garantir que os atos do poder público sejam compatíveis com a decisão política fundamental do país. Invalidar opções políticas do legislador é também concretizar o mecanismo de freios e contrapesos, que classicamente rege a relação entre os poderes da República no Estado Democrático de Direito. Esta Suprema Corte não pode se furtar a seu mistério constitucional de declarar a inconstitucionalidade de normas impugnadas, sobretudo quando se tem em conta a ideia depreendida do pensamento do filósofo Ronald Dworkin, de que a jurisdição constitucional representa, nas sociedades democráticas, um espaço cunhado para seguir uma lógica peculiar. Uma lógica peculiar essencialmente distinta da lógica do parlamento. Enquanto nas casas legislativas as discussões de grandes questões constitucionais estão sujeitas ao varejo político, no qual argumentos utilitaristas concorrem com argumentos de princípio constitucional, nos tribunais o que sobreleva são os argumentos calcados nos direitos fundamentais. As nossas decisões são fundamentadas. A opção do legislador, invariavelmente, é sim, não abstenção. Assim, os tribunais são, por excelência, espaços de afirmação de direitos fundamentais, acima de qualquer outro interesse de ordem prática eventualmente envolvido. Cito a fonte, Ronald Dworkin, Uma Questão de Princípio. Tradução, Luiz Carlos Borges, Martins Fontes, 2005. Pois bem, essa reflexão se aplica em grande medida ao caso presente, em que esperar por uma deliberação legislativa que revogue ou altere o parágrafo único do artigo 40 implicaria adiar, por tempo indeterminado, a remoção de uma norma jurídica que causa sérios impactos negativos sobre a pesquisa e a inovação no país, bem como sobre a concretização de direitos fundamentais sociais. Assim, propõe ao tribunal, a partir do presente caso, uma reflexão acerca da qualidade da proteção à propriedade industrial que almejamos para o país, tendo em vista também os objetivos da República Federativa do Brasil, de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países envolvidos. E eu digo o paraíso dos países desenvolvidos para não dizer outra coisa, senhor presidente. Não podemos continuar sendo, em matéria patentária, o paraíso dos países desenvolvidos, mantendo monopólios por décadas sobre produtos que já caíram em domínio público nas suas próprias jurisdições, nas quais podem ser adquiridos por preços muito mais acessíveis do que aqui no Brasil. O modelo atual, portanto, onera o Estado e o cidadão de forma desproporcional, um modelo caracterizado por monopólios que se estendem por longos e indeterminados períodos, que a gaveta dita o tempo. É totalmente irracional, sufoca a concorrência e, consequentemente, a inovação por desestimular o ingresso de novos empreendedores nos nichos monopolizados. Pois bem, a conjugação do caput do artigo 40 com o artigo 44 promove completamente a almejada racionalidade e a proteção patentária. Razão pela qual entendo que o Supremo Tribunal Federal não apenas pode, como deve,
declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa, de fato, ser combatida para garantir a segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de 10 anos, como se observa atualmente em determinadas divisões técnicas da autarquia, a exemplo das de telecomunicações e fármacos. É preciso combater as causas de tamanha demora, as quais foram muito bem delineadas no relatório de auditoria 015.596/2019-6, Acórdãos 1199/2020, plenário do Tribunal de Contas da União, e desvelam uma confluência de fatores. Não devemos baixar o padrão de qualidade das análises realizadas pelo INPI, as quais preconizam a efetiva existência de inovação para o deferimento de patentes. Por outro lado, foram identificadas inúmeras deficiências no procedimento de exame de pedidos de patentes que não só atrasam a conclusão do processo administrativo, como também o tornam pouco transparente, o que dificulta a fiscalização. Note que o próprio parágrafo único do artigo 40, no afã de ajustar o prazo internacional de 20 anos à realidade brasileira de acúmulo de pedidos, acabou contribuindo para cristalizar, sedimentar essa realidade de atraso e tornar crônica a demora da autarquia. Entendo que, além do parágrafo único do artigo 40 ser por si só inconstitucional, há hoje um estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes. E eu que estive no Congresso Nacional como assessor parlamentar, no Palácio do Planalto, como subchefe para assuntos jurídicos, na Advocacia Geral da União. O ministro Gilmar também deve ter essa mesma percepção. Sempre se falou nessa demora no INPI. Algumas vezes aparece um gestor que consegue, e aliás, volto a registrar meus cumprimentos à atual gestão do INPI, consegue dar uma dinâmica, mas volta e meia o backlog retoma àquele período ainda da década de 90. Conforme registrado no julgamento da DPF 347 sobre as audiências de custódia e a situação do sistema penitenciário brasileiro, o estado de coisas inconstitucional, instituto cunhado pela jurisprudência da Corte Constitucional da Colômbia, pressupõe 3 requisitos, abro aspas, situação de violação generalizada de direitos fundamentais, inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação, a superação das transgressões e exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades. Fecho aspas. É exatamente o que se tem aqui. Somados à demora do INPI em analisar os pedidos e o prazo adicional concedido pelo parágrafo único do artigo 40, os prazos de vigência das patentes acabam sendo extraordinariamente maiores que os praticados em outros países, em outras jurisdições, com todos os impactos negativos já citados neste voto, os quais descortinam situação de violação generalizada de direitos fundamentais sociais. A inércia ou a incapacidade reiterada e persistente das autoridades está Dias Toffoli, ministro do STF. 25 anos de acúmulo, backlog, 25 anos, na análise de pedidos de patente. A inação da administração pública por tão longo período tornou o atraso do INPI um problema crônico que demanda o esforço de múltiplos atores para... STF julgação contra artigo da Lei de Propriedade Industrial que possibilita a abertura de prazo determinado para patentes em caso de demora na apreciação do pedido pelo INPI. ADI 5529, requerente PGR. Impreterível superação do preceito questionado. As recomendações e determinações emitidas pelo Tribunal de Contas da União ao INPI precisam ser devidamente seguidas, o que se alcançará com as pertinentes determinações, caso esse voto prevaleça por parte da Corte. Dispositivo do voto, último capítulo. Ministro bebe água. Pelo exposto, conheço da presente ação e voto por sua procedência, de modo que, primeiro, se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/1996,
reconhecendo-se assim também o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes do Brasil. E segundo, se determinar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que no prazo de 1 ano, primeiro, proceda à contratação de servidores com o fito de compor quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão. Segundo, priorize as medidas de recuperação e restauração de documentos no Instituto, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão da ilegibilidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar. Terceiro, priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que lhe permitam controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como automatizar e otimizar processos. Quarto, priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes no intuito de otimizar tais procedimentos e evitar que assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos. Quinto, continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do plano de combate ao backlog de patentes estabelecido pela instituição no ano de 2019. Sexto, conforme determinação do Tribunal de Contas da União, abro aspas, passa a publicar em seu portal eletrônico disponível na internet as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e topografias de circuitos integrados a que se refere a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações da sociedade, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o caput do artigo 2º da Lei 9.784 de 99, fecho aspas. Sétimo, conforme determinação do TCU, abro aspas, passe a publicar em separado as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, como forma de melhor transparecer essas informações à sociedade, à luz do que dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o caput do artigo 2º da Lei 9.784/99, fecho aspas. B. Determinar a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme determinação do TCU que, abro aspas, publique os critérios de análise a serem seguidos por seus analistas no âmbito da anuência prévia prevista no artigo 229-C da Lei 9.279/96, Lei de Propriedade Industrial, com vistas a atender à obrigação de tornar transparentes essas informações à sociedade, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o caput do artigo 2º da Lei 9.784/99, fecho aspas. E C. Determinar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, conforme recomendação do TCU, que, abro aspas, estabeleça rotinas prospectivas de identificação de pedidos de patentes que contenham tecnologias relevantes para o atendimento à população, por meio das políticas públicas de acesso a medicamentos, com o objetivo de subsidiar a operacionalização da priorização prevista na Resolução INPI 239 de 2019, dos respectivos exames técnicos de patenteabilidade à luz do que dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal e o caput do artigo 2º da Lei 9.784/99. E, por fim, senhor presidente, embora, evidentemente, uma eventual modulação dependa da formação da maioria dos votos no sentido da inconstitucionalidade, desde logo peço licença a Vossa Excelência e seus eminentes colegas para explicitá-la. Portanto, uma vez formada a maioria no sentido do voto por mim agora proposto ao colegiado, uma vez ele sendo referendado e considerando que o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial está vigente há 25 anos e já produziu amplos efeitos, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, propõe uma modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, conferindo a ela efeitos ex nunc, ou seja, a partir da publicação da ata
do julgamento final, deste julgamento. Portanto, não seriam atingidas pela declaração de inconstitucionalidade as patentes já deferidas e ainda em vigor em virtude da extensão prevista no preceito constitucional. Segundo o INPI, existem atualmente 36.022 patentes de invenção e 2.886 de modelos de utilidade nessa condição. No entanto, proponho que a modulação aqui sugerida não atinja, não incida nas seguintes hipóteses: situações nas quais a decisão, portanto, teria efeito ex tunc, retroativos. Primeiro, sobre as ações judiciais em curso que eventualmente tenham como objeto a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei. E, segundo, sobre as patentes concedidas com extensão, que estejam em extensão de prazo, relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e ou materiais de uso em saúde. Pois bem, para se ter noção da extensão dessa segunda ressalva, as patentes da área farmacêutica, artigo 229, ser deferidas com extensão de prazo, segundo informações do INPI, totalizariam, em 31 de dezembro de 2021, 3.435 patentes. Conforme exposto anteriormente nesse voto, a situação excepcional caracterizada pela emergência de saúde pública decorrente da Covid-19 nos coloca diante de um cenário de escassez de recursos destinados à saúde, os quais devem ser geridos de forma racional e eficiente, de forma a melhor atender à concretização dos direitos à saúde e à vida. Nesse quadro, diante dos enormes impactos financeiros sobre o sistema público de saúde decorrentes da aplicação do parágrafo único do artigo 40, entendo que, na situação específica das patentes de uso em saúde, o interesse social milita em favor da plena e imediata superação da norma questionada, de modo que a declaração de inconstitucionalidade incida, inclusive, sobre as patentes já deferidas com a extensão, ou seja, só no prazo da extensão, prevista no parágrafo único do artigo 40. O prazo do artigo 40, caput, com o 44, fica incólume. Notem que o fundamento que utilizo para ressalvar da modulação dos efeitos das patentes relativas à saúde vai além da mera cogitação acerca da eventual queda de patentes de invenções especificamente destinadas ao enfrentamento da Covid. Com efeito, tenho em perspectiva o aumento global dos gastos em saúde pública impulsionados pela pandemia, o qual impõe a declaração de inconstitucionalidade da norma questionada com efeitos retroativos, de modo que não remaneça mais patentes com extensão de prazo relacionadas à saúde, ou seja, patentes com vigência excedente ao prazo de 20 anos previsto no caput. A aludida ressalva tampouco se relaciona com a discussão relativa à aquisição de vacinas contra a Covid-19. Não há nenhuma evidência de que a presente decisão venha a incidir ou possa incidir sobre as patentes dessas vacinas. Trata-se de eventos extremamente recentes, os quais provavelmente ainda precisam ser submetidos ao procedimento de análise pelo INPI. Ou seja, são eventos que estarão assegurados pela vigência do prazo de 20 anos do caput do artigo 40. Por fim, esclareço que a incidência dessa decisão sobre os produtos e processos farmacêuticos, equipamentos e materiais de uso em saúde com efeitos ex tunc não implicará necessariamente a queda de patentes, visto que, reitero, está assegurada a vigência da exclusividade pelo período previsto no caput do artigo 40, a contar da data do depósito do pedido de patente, 20 anos em caso de invenção e 15 anos no caso de modelo de utilidade. Por exemplo, a patente do medicamento Vonal Flash, de titularidade da Universidade de São Paulo, da USP, da minha querida USP, muito citada em memoriais e notícias sobre este julgamento, teve o pedido formalizado perante o INPI em 2005 e foi concedido em 2018, após 13 anos de processo administrativo, conforme noticiou o Migalhas, esse importante site jurídico, em 6 de abril de 2021.
STF decidirá a validade de patente sem prazo máximo disponível. Cito o link. Pois bem, sem a incidência do parágrafo 1 do artigo 40, ora declarado inconstitucional, com efeitos retroativos em relação aos produtos da área de saúde, a patente restará protegida por 20 anos, contados do depósito do seu pedido. Ou seja, a patente deste medicamento, Vonal Flash, de propriedade, de titularidade temporária da USP, continuará sendo exclusivo da USP até o ano de 2025. Reitero, está assegurada a vigência das patentes por 20 anos, invenção, e 15 anos, modelo de utilidade, contados das datas dos respectivos depósitos nos termos do caput do artigo 40. Regra que permanece intocada nesta decisão e que, além do mais, assegura proteção compatível com a Constituição de 1988, bem como com o Tratado TRIPS, o Acordo TRIPS. Inclusive, no que se refere a uma alegada violação dos dispositivos do artigo 27 do Acordo TRIPS, relativo à necessidade de isonomia na proteção patentária, sem distinção entre campos tecnológicos e origem da invenção, essa interpretação não me parece levar em conta o histórico e a realidade do sistema multilateral de solução de controvérsias no âmbito da Organização Mundial do Comércio, OMC. Tampouco leva em conta um fato concreto relevante, conforme citado anteriormente, protagonistas do comércio internacional, como a União Europeia, contam desde o início da década de 1990 com mecanismos voltados a setores específicos, como os chamados SPCs, Supplementary Protection Certificates. Os SPCs permitem a extensão de prazo das patentes para dois setores, no caso, produtos químicos, para uso agrícola e produtos farmacêuticos. De um universo de 600 disputas registradas na OMC, mostram 42 controvérsias entre países membros envolvendo os dispositivos desse tratado TRIPS, desde a implementação do sistema de solução de controvérsia em 1995. Essas controvérsias podem ser resolvidas em consultas entre as partes ou, em caso de insucesso dessas consultas, por meio de constituição de painel, cuja decisão pode ser submetida a um órgão de apelação. Desses 42 casos envolvendo o Acordo TRIPS, apenas 4 diferendos envolveram a questão da isonomia prevista no primeiro parágrafo do artigo 27 de TRIPS. Um deles, o de número 153, guarda relação com o tema em discussão neste julgamento. Nele, em 1998, a União Europeia foi questionada, acionada pelo Canadá, justamente em razão do seu mecanismo de SPCs por suposta violação da isonomia entre os setores. O caso foi tratado apenas na fase de consultas, sequer levou à composição de um painel, de acordo com os registros da OMC. Desde então, a Europa manteve e atualizou esse mecanismo de apoio setorial, criado, aliás, originariamente, em 1992. No que diz respeito ao caso em julgamento, a modulação proposta levará a uma convergência de todos os setores à mesma regra de 20 anos prevista no TRIPS. Em face de todo o exposto, e mais uma vez agradecendo a paciência, a tolerância de Vossa Excelência, senhor presidente, e dos eminentes colegas, proponho a modulação dos efeitos da decisão de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da lei, conferindo-se a ela efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manter a validade das patentes já deferidas e ainda vigentes em decorrência do referido preceito legal. Ficam ressalvadas da modulação, 1, as ações judiciais em curso ministro do STF. desse julgamento, e 2, as patentes concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e materiais de uso em saúde, para as quais se opera o efeito ex tunc, respeitado sempre o prazo de vigência da patente estabelecido no caput do artigo 40 da Lei 9.279, de 1996. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Por hora, vou consignar que Vossa Excelência declara a constitucionalidade do parágrafo 1 do artigo 40 da Lei 9279, de 96, nos termos... No parágrafo único, senhor presidente.
Parágrafo único, exclusivamente parágrafo único. Parágrafo único, declara a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279/96, nos termos do seu voto e da sua modulação, e depois do intervalo eu vou colher o voto dos demais integrantes da Corte. Aqui levantou o braço para falar doutor Luiz Henrique Amaral. Matéria de fato, não é, doutor Luiz Henrique? É uma questão de fato, é um esclarecimento em relação ao voto do excelentíssimo ministro Toffoli, especificamente em relação à modulação, a sua proposta de modulação, no que toca nas hipóteses dos efeitos ex tunc, em que Vossa Excelência, ministro Toffoli, menciona duas possibilidades, o item 1 e o item 2. Eu levanto essa questão porque nós já estamos vendo ações judiciais serem apresentadas pelo simples fato da divulgação anterior do seu voto, discutindo qual é a real alcance desse efeito de modulação, porque Vossa Excelência... Luiz Henrique Amaral, advogado por videoconferência. Entre o item 1 e o item 2, o que poderia levar a uma dupla interpretação, uma que seriam duas condições cumulativas, ou que seriam alternativas, duas situações alternativas. Então, o meu pedido de esclarecimento, para que nós evitemos já o ajuizamento dessas ações e a discussão sobre esse efeito, se o senhor, quando menciona o item 1 e 2, se eles são cumulativos ou se são alternativos ou. Muito obrigado, Excelência. Ministro... Senhor presidente, rapidamente... Vai não. Rapidamente, agradeço a colaboração do eminente advogado, doutor Luiz Henrique Amaral, mas para chegarmos a essa discussão... Dias Toffoli, ministro do STF, por videoconferência. Colegas que concordem com a inconstitucionalidade no primeiro passo. Ainda não temos, só há um voto. Segundo, como todos sabem, eu sou sempre aberto à discussão com os colegas sobre a modulação. Exato. Então, agradeço a colaboração do eminente advogado e, se acaso a maioria da Corte acompanhe na inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, só aí entraremos na questão da modulação e, evidentemente, os colegas e, evidentemente, o Ministério Público, a Advocacia, as funções essenciais da Justiça estarão colaborando para, nessa hipótese de uma inconstitucionalidade, na melhor modulação, e eu já, desde logo, me coloco aberto ao debate com os colegas. Pois não, muito obrigado. Ministro Dias Toffoli, suspenda a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos, e fim dos quais nós tomaremos o voto dos demais colegas e, posteriormente, à conclusão, debateremos a modulação proposta por Vossa Excelência. Então, suspenda a sessão pelo tempo regimental.